Então aí, galera, bem-vindo ao Papo de Dev hoje, dia 11 de fevereiro, beleza? Então aqui é o nosso podcast colaborativo, que a gente está fazendo aqui no nosso canal exclusivo do Discord. E você que está escutando aí no Spotify, escutando em qualquer outro lugar, beleza? Você vai poder acompanhar a gente aqui. E também, se você quiser participar desse podcast colaborativo, é só colar aqui no canal Papo de Dev no canal, no servidor Discord da Dev Samurai. Toda quinta-feira, às 19h30, tem uma galera aqui falando sobre assuntos aleatórios de programador. Beleza? Hoje tem uma galera aqui, então, o Alex, o Antovio Braga, Felipe Braga, Cláudio, Clayton, Everton, enfim, o FK System. Eu tô lendo os nicknames aqui mais malucos que os outros. Gustavo, a Ingrid, Júlio César, Matheus, outro Matheus, Otto Salles, Tones e o William, Dev Tux. Aqui, galera toda reunida pra gente trocar uma ideia sobre um assunto hoje que vai ser bem polêmico, que é fazer o próximo clone, beleza? Não vai garantir o próximo emprego pra você, beleza? Então, assim, da onde que surgiu essa ideia, tá? Eu tô vendo esse movimento e antes que a galera comece a ficar chateada comigo, eu não tenho nada contra os clones, tá? O meu único problema é o cara que faz o clone e se sente apto a sair pro mercado, enfim, aí querendo virar o dev sênior aí da parada toda, beleza? O Braga, o Felipe aí, ele tá na fila, começou a comentar. E aí, Braga, o que você acha dessa parada, mano? Eu caí meio de paraquedas aqui, mas se você conseguir explicar um pouco mais o que é clone e tudo mais, Imagina vai assim ficar que você... interessante. Imagina assim, é que quem tá escutando aqui, o Braga, ele veio do mercado financeiro, beleza? Então ele... Ele, não sei, a gente tá brincando aqui que a gente não sabe quem que é o mais doido, os caras do mercado financeiro ou a galera aí da programação. Mas, Braga, a parada é o seguinte, você, quando às vezes você tá aprendendo, tá? Você pode ali aprender através de exercícios, tá? E normalmente esses exercícios aí envolvem em fazer um clone, por exemplo, do Nubank, ou um clone do Spotify, ou um clone do Discord. Daí você aprende ali a fazer esses clones, tá? Normalmente esses clones, eles não são funcionais. Por exemplo, o Spotify que você fez não toca música, o Nubank que fez, ele ainda bem que ele não, enfim, cobra dinheiro, beleza? Ou faz transação financeira. É só ali, enfim, como eu posso dizer, essa casquinha visual, beleza? Então hoje a gente tá vendo um movimento aí, feito por algumas empresas, algumas escolas de programação, que o cara, enfim, ele mostra isso, esse aluno faz esse clone e esse cara já começa, enfim, aí a querer sair para o mercado. Tá bom? Queria saber um pouco a sua opinião, enfim, o que você acha disso e a galera também aí, já que é um podcast colaborativo, beleza? Você também pode participar. E aí, Braga? Eu acho que primeiro, programação você tem que saber pensar, né? Igual se você copiar e colar trabalho de qualquer lugar, você não vai aprender nada, né? Exatamente. Então, assim, acho que a primeira coisa que o programador tem que ter é a noção como que funciona a lógica do computador, né? Então, assim, se o cara pegar, copiar e colar qualquer trabalho, seja ele até no mercado financeiro, pô, vou copiar uma carteira de um gestor, mas você não sabe o porquê daquela É, carteira, cara, você não está aprendendo nada, né? Então, exatamente. às vezes o cara pode ter ali no currículo dele que fez algumas coisas, mas não sabe o básico de como que vai pensar para o computador reagir. Então, qualquer empecilho que surgir nos próximos nas próximas etapas de desafio, o cara vai travar. E aí não tem no curso, não tem o Ctrl+C, Ctrl+V, o cara não vai saber fazer, né? Exatamente. Então o que que acontece? Hoje a galera, tipo, faz o clone, como eu comentei, tá? E daí ele esquece que quando ele for ser empregado, né? Quando ele for trabalhar aí, quando ele for pra vida real, lá não vai ter clone para ele copiar. Beleza? Então lá é como você bem colocou aí, essa analogia do mercado financeiro. Não adianta eu copiar e colar a carteira de um gestor que talvez funcione para alguém. Para você que é programador e nunca mexeu com finanças, carteira de investimentos são as ações ou fundos ali de renda fixa, variável que você acaba escolhendo para você ter rendimentos ali periódicos, beleza? E aí, galera,
vocês concordam, o próximo aí concorda isso com o que o Braga falou? Alguém tem um ponto negativo aí com relação a isso? Ô, Fala, Felipe, Galo. tem um ponto aí talvez contraditório, né? Legal. E se a Boa gente noite, Matheus. tentasse fazer com o clone, não um clone igualzinho, mas em vez de Nubank, um Dubank, ele ainda assim é ruim para aprender? Cara, assim, eu vou falar pra vocês sem influenciar muito ou procurando não influenciar o que que eu penso dos clones, tá? O clone, ele tem o papel fundamental de fazer você tirar a cabeça, assim, fazer você focar só na linguagem, sabe? Porque os problemas de fonte, de cor, de quais botões colocar lá, quais as janelinhas você tem que criar, beleza? Tudo isso o clone já resolveu para você. Por quê? Porque o clone, ele é é igual você copiar, né? É igual fazer cola na escola. Você não precisa pensar, né? Você está fazendo a prova ali, você colou, beleza? E daí você colocou lá no papel. Então é mais ou menos isso. Para uma pessoa que tem dificuldade com a linguagem de programação em si, por exemplo, ali no React Native, pô, eu não sei como que eu faço ali uma view, um text, ou não sei como que eu coloco cor de fundo, eu acho que o clone, ele tem o seu valor, tem esse valor de focar nessa parte técnica, só nessa parte de linguagem. Beleza, Matheus? Então é mais ou menos isso do que eu penso. Só que daí o cara vai fazer o quê? O cara vai subir esse exercício, ele vai subir esse clone, beleza? Só a casquinha visual lá no GitHub dele. Ele vai fazer um README bonitinho e vai colocar um monte de bandeirinha, de insígnias lá. E vai falar assim, eu sei JavaScript, eu sei TypeScript, eu sei React Native aqui. Tem um Nubank aqui, beleza? O Nubank é só, a gente está utilizando como exemplo. Pelo amor de Deus, Nubank não tem nada a ver com você. Também pode ser o Spotify, pode ser qualquer outra coisa. Sei lá, até o clone do iFood, só a parte visual. Só que daí, na prática, quando ele precisa resolver problemas, ou seja, colocar a mão na massa para colocar o algoritmo ali, o cara não consegue. Ou seja, é um programador, no bom sentido, vazio. Fechou? Então, o que eu vejo assim de comparação com esse tipo de coisa a gente tem bastante auto machine learning hoje em Python, principalmente Aham. o PyCorrect. E se você sabe usar bem, ele te poupa bastante tempo. Então, Uhum. se você usar o clone como um template, né, Uhum. souber usar de uma maneira que não afete o seu conhecimento, eu acho que ele acaba sendo válido, né? Eu também É tipo acho. um Uhum. template do WordPress ali, que você mesmo fala num dos cursos para a gente usar e poupar tempo de fazer um portfólio do zero ali. Exato. Cara, eu acho assim que o clone, eu já aprendi muito com o clone, principalmente nesses aplicativos que eles são, enfim, tem uma certa criatividade ali envolvida de design. E daí às vezes você fala, cara, como esse treco funciona? Daí você tenta reproduzir e você aprende ali nesse contexto, beleza? Mas como você bem lembrou, Matheus, se a gente não ficasse parado só no clone, entendeu? E se a gente tentasse implementar ali um clone funcional, em vez do Nubank, o Dudu Banking, beleza? Que daí você entra para essa parte de programação e daí você consegue fazer de fato alguma coisa funcional, beleza? Professor? Sim. E se a gente pensasse em forma diferente? Algo como um estudo de um clone UI, ou um estudo de um clone do aplicativo, ou o estudo de um caso de uso de um sistema. Cara, ele não acrescenta valor na ideia de fazer um clone? Ele acrescenta bastante valor. E nesse caso, criar alguma coisa mais funcional, eu diria que vale a pena fazer a seguinte questão. Imagine você que você tem uma necessidade, enfim, diária aí de controle de alguma coisa. Como a gente fez no curso de aplicativos lá, que a gente fez o Smart Money, que é o gerenciador de finanças pessoais, beleza? Cara, controlar finanças é uma necessidade, enfim, de todas as pessoas, né? E essas pessoas, enfim, precisam controlar esse dinheiro, de onde que tá entrando, de onde que tá saindo e tudo mais. Como é que eu fiz o Smart Money? Para ser bem sincero, eu peguei 3, 4, 5 aplicativos que já estão lá na Play Store
e eu utilizei as funcionalidades, beleza? Que mais me chamou a atenção e que resolviam o meu problema, tá? Dando um outro exemplo de um colega meu, tá bom? Ele gosta muito de um jogo chamado Dota. Para quem conhece aí, o Dota é um joguinho que você joga online com seus amigos. Eu esqueci o estilo de jogo. E o que ele fez? Na época só existia sites estilo MOBA, beleza? O Antovi aqui me disse estilo MOBA. E o que acontecia? Ele fez um site que traduzia, que ele colocava esses conteúdos de inglês para português. E daí ele construiu para ele e publicou isso na internet. Tá até hoje, beleza? No ar. Só que daí o site começou a pegar uma certa atração, que ele começou a fazer mais de 4 milhões de usuários únicos por mês com esse site. Só que ali o cara começou a fazer um projeto pessoal para ele, beleza? Que não é o caso do Smart Money, não tem 4 milhões de usuários, beleza? Mas só para você entender aonde que isso pode te levar, resolvendo um problema pessoal para você, ao invés de fazer só o clone e deixar ele lá, tá? Sim, utilizar clones, ou podemos dizer assim, utilizar aplicativos como inspiração, resolvendo um problema pessoal. Só que ao resolver esse problema pessoal, como o exemplo desse jogo do Dota, do MOBA, né? Ele teve que passar por várias situações em que o site caía, em que o MySQL não dava conta, em que ele tinha que otimizar a consulta, em que ele ficava sendo hackeado a todo momento, que ele tinha que resolver esse problema. Então você tá vendo que se pegasse esse exemplo do clone de carona, né, e ele fizesse só o clone lá, que é só um negócio que não é funcional, que não resolve a vida de ninguém, que não resolve o seu problema e deixar parado, ele ia perder a oportunidade de resolver todas essas outras questões, entendeu? O Felipe, assim, se você for ali na plataforma da Udemy, né, tem muitos cursos ali, né, que tem que fala assim, nesse curso a gente vai fazer projeto X, Y, Z. Tá? E isso aí é um clone, certo? Mas Sim. se a pessoa, assim, por vontade própria, resolver pensar assim, não, eu vou fazer um clone por conta própria. Vou pegar o aplicativo do Nubank e eu vou fazer um clone da minha cabeça, do jeito que eu achar que deve ser, entendeu? O front-end ali, a parte do back-end ali com a parte dos algoritmos, entendeu? Eu vou criar as funções do jeito que eu acho que entendeu? Cara, eu acho... Pode falar. Eu acho que isso é válido, beleza? Por quê? Porque ele está implementando. É isso que eu queria levar com essa discussão. De que você não pode ficar só com a casquinha visual. Ou só com a casquinha visual, que eu quero dizer, só com o front, né? Só com aquilo, só com o design. Só com o user interface ali, as coisinhas bonitinhas. Isso é importante, mas não é isso que vai te tornar um programador apto a resolver problemas reais, entende? Então, como você colocou, cara, por que eu não posso escolher um aplicativo para tipo, fazer um clone como tema? Pode, entendeu? Só que daí, na minha visão, não vale a pena você ficar parado só nesse tema, beleza? E não desenvolver função mais nenhuma. Então, por que eu defendo em fazer clones funcionais que resolvem o seu problema na vida real? Então, assim, como exemplo, pega um aplicativo que você usa no dia a dia. Você usa o bloco de notas, por exemplo, você usa o Google Keep, entendeu? Você usa o Google Keep para você fazer alguma coisa? Usa. O Google Keep é o aplicativo de notas do Google. Então faz um clone dele e usa, entendeu? Por quê? Porque no dia a dia vai provar para você todas as funções que você precisa implementar e o mais legal, você vai fazer uma coisa sua, do seu jeito, entendeu? E que funciona para você. E depois você pode escolher ou não publicar o código disso daí, beleza? Tranquilo aí? Tranquilo. Show. Então apoio essa ideia. Galera, mais alguém com alguma dúvida? Pô, eu concordo aí com quase tudo que foi dito. Principalmente com o Felipe, quando você fala. O que eu acho a importância do clone? Porque tipo, tem benefícios também. Por exemplo, o cara que está iniciando em front-end,
ele vê como que o cara do YouTube está implementando aquele clone, pode dar muitas ideias para ele. Por exemplo, se ele está em dúvida como usar um Flexbox, por exemplo, e ele vê um cara usando ali para fazer aquele clone, pô, isso já vai dar ideia para ele implementar isso em outros lugares, sabe? Tipo, para quem é front-end. E hoje em dia tem diversos sites que são muito interessantes. Que o que eles fazem? Eles te dão só a UI de um site, por exemplo, te dão ali os assets, as imagens e as fontes, e o seu desafio é implementar aquilo ali sozinho. Aí você tem que buscar como é que faz, como é que posiciona as coisas e tudo mais. Esse é o valor que eu acho que um clone tem, pensando nesses clones de front-end. É ensinar, mostrar para aquele cara que está iniciando como que ele pode usar alguns conceitos que ele está utilizando, que ele está estudando e pode estar com dúvida ainda. E também é uma coisa que anima o iniciante, né? Porque, pô, o cara tá fazendo clone do Nubank em React Native, pô, rodando no emulador no celular dele. Pô, isso anima demais. Sim, eu acho que esse é o valor. Mas como você falou, não é porque o cara sabe fazer ali, viu aquele vídeo no YouTube, fez um readme bonitinho no GitHub, que ele tá apto para ir pro mercado de trabalho e, sei lá, já se considerar um pleno, só por saber se limitar a isso, sabe? Mas um clone, sim, eu acho que ele tem o seu valor e é um valor muito importante, tanto na parte técnica, como ali para motivar quem está iniciando e é bem legal fazer, né? É muito legal, eu uso, entendeu? Eu uso quando eu quero aprender alguma coisa diferente, por exemplo, que um aplicativo implementa, que tem várias coisas que é tipo fundo degradê, animação, entendeu? Disposição diferente de barras, às vezes, né? De barras ali do aplicativo, de guias, de cores. Então dá para pegar esse conceito, entendeu? Só que o iniciante, ele não pode ficar parado aí. Ele tem que tentar fazer esse clone funcionar, entendeu? Senão esse cara, ele vai virar o que eu já vi muito no passado, né? E eu que já fiz bastante site, acontecia assim. O designer fazia o design do site no Photoshop. Daí tinha que ter alguém para passar o Photoshop para o HTML. E daí você tinha que colocar o PHP nesse HTML, que é fazer a consulta do banco de dados, fazer as coisas que você precisava fazer nesse sentido. Tá? E daí, nenhum programador gosta de mexer com esse trabalho de transformar para o HTML, pegar a imagem e transformar. Então, tinha uns carinhas que a gente contratava, carinhas indianos, não nada contra os indianos, beleza? Mas era muito barato. E tinha até um site chamado PSD2, né, o número 2, HTML. Se você digitar isso no Google, vai ter isso até hoje. Que os caras, o trampo do cara virou commodity, entendeu? Então o cara pega aquele HTML, aquele PSD e transforma para HTML. Agora pergunta, se ele fizer isso, ele já pode se considerar um programador front-end? Só por fazer isso? Só por transformar PSD em HTML? Já deixo essa reflexão para vocês, entendeu? Eu acho que não, ainda é uma parte, né? Um front-end tem que saber ter essa manha, mas como eu falei, não é porque ele sabe fazer aquilo ali que ele já está apto. Tem uma bagagem que a pessoa tem que ter, tem que saber resolver os problemas, como foi levantado ali pelo cara que falou. O programador tem que saber resolver os problemas, então e isso está dentro das skills de um front-end, por exemplo. Com certeza, né? Mas com não certeza. é só isso, né? Tipo, tem toda uma outra bagagem que o cara obrigatoriamente tem que ter para ele entrar no mercado. Exato, então não adianta ele, tipo assim, esse cara que transforma PSD em HTML, não adianta ele, por exemplo, se achar agora, eu sou um front-ender, né? Que daí tem muita coisa ali ainda. Ele tem que ainda colocar a camada JavaScript para funcionar, ou PHP, ou a linguagem que escolher, beleza? Ele precisa fazer o deploy daquilo lá. Então, na minha concepção, esse cara aí, ele não seria interessante ele se candidatar para trabalhar em um lugar em que se necessita de uma skill que, cara, eu te dou um requisito, beleza? Que você precisa entregar esse requisito pronto, programado ali e feito, beleza? E levanto mais ainda uma bandeira. Se você for um cara que for viciado em fazer clones, entre aspas, ou seja, se você é um cara que você não exercita a ideia, tá? Você sempre vai ficar limitado a alguém dar ideia para você.
Ou seja, você sempre vai ser um cara como esse indiano que ele transformava PSD para HTML, PSD para HTML. Ele é muito bom nisso, mas será que ele consegue criar um design do zero? Beleza? Será que ele consegue pegar e pensar em resolver um problema que eu quero dizer do mundo real, e transformar aquilo, por exemplo, em sistema, sem precisar de um designer para dizer o que ele tem que fazer? Entendeu? Então isso também é uma outra faceta que eu vejo muito complicada de quem é viciado em fazer clones. Ou seja, viciado em pegar e resolver problemas dos outros. Você nunca vai conseguir resolver o seu problema. E volto a repetir, isso não tem problema nenhum. Eu acho muito saudável ser assim no início. Só que, de novo, você não pode parar por aí. E por consequência, então, eu me levo à conclusão que só fazer clones não vai te, entre aspas, garantir trabalho nenhum. Não sei se vocês concordam comigo com essa minha conclusão aqui, beleza? O que falta muito nos devs hoje é dar esse passo de implementar algo mais do que só o clone, só fazer o front-end. Exato. A pessoa faz aquilo, ela tem um template que ela copia, mas ela não implementa nada mais, ela não dá uma funcionalidade, ela não dá o próximo passo para melhorar a carreira dela. Ela fica estagnada apenas naquele ponto de só copiar o que as outras pessoas fazem. Ela não desenvolve tanto o raciocínio lógico dela, como a vontade de pesquisar, ir atrás, saber como usa uma API, como implementar esse banco de dados. Ela fica só naquilo. Ela se prende nesse bloco dela e não sai, não consegue evoluir além disso. E você sabe o que é o pior, Antov? Que vai chegar os carinhas lá do RH, se o cara não for um RH Tech, um cara que, tipo, conhece alguma coisa de tecnologia, o cara vai se impressionar com aquilo, vai contratar esse dev, daí a hora que chegar a demanda para ele, o trampo para ele fazer, cara, esse cara vai estar encrencado. Daí ele não vai conseguir de verdade, beleza? Então eu acredito que deve ter até pessoas que têm certo sucesso criando clones e conseguindo trabalho, mas eu acho que essas pessoas elas ficam bem encrencadas logo no primeiro mês ou nos primeiros meses aí, que vai ter que ter uma demanda e esse cara vai ter que resolver. Eu já ia comentar isso também, Felipe, porque é uma coisa que impressiona, né? Tipo, fiz aqui o clone do Nubank e tal, mas, tipo, a maioria das vagas hoje tem desafio técnico, né? Então, tipo, com certeza não tem no YouTube o tutorial de como fazer o desafio técnico, né? Por isso que eu gosto também do desafio técnico, porque ali é uma peneira muito boa. E assim, a gente parte do pressuposto, Clayton, que uma startup, uma empresa, ela está resolvendo um problema que ainda não foi solucionado. Se fosse um problema amplamente solucionado, beleza? Ela não era inovadora. Então, se você pega uma startup, será que o Elon Musk hoje está resolvendo um problema amplamente solucionado? Não, cara, ele tá lá batendo a cabeça e tentando resolver o problema. Só que se você... Será se ele tá fazendo um CRUD de usuário lá? Certamente não tá. Ele não tá fazendo um clone da Falcon, porque a Falcon ainda não existe, você entendeu? Então esse cara de fato tá aprendendo, tá bom? Então assim, se você fica só nos clones, levando agora para esse lado da discussão, você só fica com problemas que já foram resolvidos. E aí lá no seu trampo, na sua empresa que você vai estar trabalhando, será que ela quer um cara que só resolve problemas que já foram resolvidos? Você entendeu? Porque os problemas que foram resolvidos, eles viram commodity, né? E é igual comprar banana na feira. Ou seja, quando eu vou comprar banana na feira, banana não tem marca, banana é banana. Eu compro aquela que tá mais bonita versus mais barata. Beleza? E é isso que você vai virar. Você vai virar commodity se você ficar a vida inteira só resolvendo problemas que já foram resolvidos, amplamente resolvidos. É o típico programador só de CRUD. Eu só faço CRUD na vida. Ótimo, você vai ter o seu lugar, você vai ter o seu trampo. Só que amanhã, daqui a 1 ou 2 anos, não reclame se você estiver disputando aí, se você estiver ganhando metade que você ganhava, entendeu? Então, fique ligado nessa situação para você não ficar aí nas marginais, né, desse processo, beleza? Boa noite, professor. Fala aí, Will, beleza? Boa noite. Assim, na minha opinião, o clone só serve a fim de estudo mesmo. Que hoje o que mais se vê de propaganda aí de curso, né, de programação
é que você vai fazer um clone disso, um clone daquilo, e a galera fica muito aficionada nisso daí. Realmente, você criar um clone para quem está iniciando, dá a impressão de ser uma coisa fantástica, né? Sim. Mas eu acho que para um currículo, não sei se pega tão bem, né? Porque não tem um pouco da personalidade da pessoa ali. Exato. Ela simplesmente é que nem a gente, quando você iniciou o primeiro curso, né? Meu primeiro aplicativo, eu sou lá da primeira turma. Sim. Eu lembro das aulas que você falava assim, olha, para começar, para você aprender, a gente vai fazendo o método papagaio, mas daqui a pouco você começa a entender. E as pessoas que ficam nesse negócio de clone, vai viver sempre papagaio, não vai aprender nada. Exato. Pelo menos eu acho isso. Não tem problema ser um papagaio, desde que você esteja disposto a sempre viver de migalhas do dono do papagaio, né? Então, acho que não é o caso que as pessoas querem, né? Nossa, essa analogia aí foi, finalizou a noite. Então tá bom, obrigado. Tá encerrado, então, o podcast. Ó, gente, O cara lançou a analogia ali brava. Não, porque realmente, assim, pelo menos eu vejo assim, eu tenho aqui no meu computador, que eu criei clone do Facebook, né, para mim praticando, né, na verdade. Mas, que nem o professor falou, será que se eu pegar um problema de verdade para resolver, eu vou saber resolver? Eu acredito que ainda não. Mas tem muitas pessoas que estão se lançando no mercado dizendo que sabe. E depois o negócio fica estreito, né? Aí, Exato. de falar que sabe a saber é uma caminhada muito grande. Pelo menos assim, né? Minha humilde opinião aqui. Você tá certo. Mas daí, no caso, Will, a gente também sempre tem que jogar no modo verdade. Se você não sabe e quer trabalhar na área, não tem problema. A área de TI ela é bem abrangente. Então vai ter lá uma empresa que está precisando de programadores júnior para resolver um problema júnior mesmo. Cara, eu só quero trocar o número de telefone aqui no HTML. É isso, entendeu? Então você vai entrar lá e trocar o número de telefone. Né? Então tem espaço também para o júnior. O que não pode é o carinha de novo, que só aprendeu a fazer clone, beleza? É o papagaio de pirata lá, né? Que só repete o que o pirata fala, beleza? Pega e se achar que agora, não, beleza, agora eu sou o próprio pirata. Não, você não é o pirata ainda. Para você ser o pirata, você precisa aprender um pouco mais e depois começar sozinho, beleza? Então, galera, a minha conclusão é essa, que eu acho que todo mundo aqui chegou mais ou menos nessa conclusão, que, caramba, os clones são muito importantes, beleza? Eles têm o seu papel fundamental de pegar, de incentivar, de dar motivação para o iniciante, beleza? De você também ter resultados interessantes e visuais, né? Eu acho que já passou da época da informática, que foi do jeito que eu aprendi, que era a tela do console do DOS, tá ligado? Você entrava lá, fazia uma puta de uma conta e saiu o número lá, 63. Só nerds pulava de alegria com aquele negócio, entendeu? Eu acho que com o tempo a galera começou a entender que tem que entregar alguma coisa mais visual. E realmente anima. Você vê a animação, você vê a tela abrindo. Então, se a gente colocasse assim em passos, eu acho que é interessante você aprender a fazer um clone, beleza? Mas não parar no clone. Tenta implementar aquelas funcionalidades do clone. E depois, num terceiro passo, tenta fazer aquele clone ser assim, funcional para você. Adapte aquela funcionalidade para o seu dia a dia e vire usuário dos seus próprios programas. Beleza? Então, assim, a hora que você chegar nesse nível, você vai conseguir facilmente passar numa entrevista de emprego. Por quê? Porque na maioria das entrevistas de emprego, o cara vai perguntar assim: beleza, cara, me fale suas principais dificuldades ao implementar alguma coisa. E qual que é a dificuldade que você enfrentou a criar um clone? Quase nenhuma, beleza? Então, assim, você não vai ter história para contar pro entrevistador, pro cara que tá ali tentando extrair alguma coisa de você, e daí o que vai acontecer? Você vai ficar para trás, entendeu? Então, assim, por isso que eu acho que fazer clone não garante trabalho. Beleza, galera? Então, a gente já tá aqui com 35 minutos de podcast, beleza? Se alguém tiver mais alguma coisa a acrescentar, algum ponto de discordância aí no final, me dá um toque, beleza? Também, eu não sei se vocês gostariam de receber um feedback, se vocês gostaram desse formato também de podcast colaborativo. É a primeira vez que eu fiz, mas eu sou suspeito de falar. Eu gostei bastante, cara. E eu queria saber se vai ter
próximos podcasts como esse e se a gente vai poder sugerir temas como esse ou outros, alguma coisa do tipo. Com certeza, se você já tiver uma sugestão de tema, já manda pra cá, porque daí a gente abraça a sugestão de tema, beleza? A ideia é fazer todas as quintas-feiras, às 19h30, no servidor Discord da Dev Samurai, beleza? Então, quem tiver aqui no canal Papo de Dev, nesse canal de áudio aqui, beleza? Vai poder participar, como vocês estão participando, e quem não quiser... Enfim, depois pode acompanhar no podcast, mas eu acho super legal, porque daí é uma chance de você colocar a sua opinião e participar da discussão e também ter a possibilidade de tirar dúvidas, não só comigo, mas toda a galera que tá aqui, cada um aqui tem uma história e dicas para contar, então assim, eu não quero ficar também aqui só no monólogo, eu só quero ser o host da parada e ajudar todo mundo, beleza? Então o Júlio César aqui tá até falando, partiu clonar o app do Facebook em Flutter e depois me candidatar às vagas para devs em Flutter. Eu até acrescento, então partiu clonar o app do Facebook em Flutter para conseguir uma vaga no próprio Facebook. Beleza? Essa é a chave do momento. Então fica o hashtag então aqui, beleza, galera? Vamos combinar um hashtag para você postar no seu Insta, tira um print aqui, beleza? Coloca aqui, compartilha aí com a minha página @devsamurai, beleza? Coloca aí hashtag já marquei você. Coloca aí hashtag clonar app não rola trampar, beleza? Não rola trampa, então não garante vaga. Então coloca assim hashtag clone não garante vaga, que eu acho que fica a hashtag então o hashtag do podcast de hoje. Tô até embananando aqui com as palavras. Beleza? Então é isso aí, galera. Obrigado a todo mundo que participou aí, o Alex, o Antovio Braga, a Clarissa, o Cláudio, o Clayton, o Flago, o Fuck the System, a Ingrid, o Júlio, o César, o Matheus, o outro Salles, o Ishiif, o Tonis e o William, Dev, Tux, e você também que está escutando aí nas redes sociais. Fique, enfim, à vontade de participar aqui com a gente no nosso server Discord, que eu vou colocar o link aqui abaixo. Beleza? Valeu!